Tá. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é só para a gente poder revisar algumas características de diodos e transistores, e aí a gente fazer uma atividadezinha de portas lógicas. Vocês lembram disso do ensino médio? Como é que é o negócio? Portas lógicas. Não, sei, não. Não lembro, não. Não. Tá, a gente vai lembrar hoje. Então, a tela que vocês estão vendo aí, né? Diodos e transistores. Sim. Tá. Então, recapitulando o que é o diodo, né? Vocês, os três, na verdade, trabalham com isso, né? Então, vocês conhecem bem, bastante. Que diodo, agora nós estamos em materiais semicondutores, então, tanto diodo como... Aí, tá aí, né? Isso mesmo, Cida. Isso aí. É o diodo, a Cida tá mostrando o diodo ali. Qual que é esse aí? Esse aqui é o IN 5401. 5401. Acho que tem desse no nosso laboratório lá. É. Ele é um material semicondutor e a gente trabalha nas aulas anteriores que os materiais semicondutores a gente fazia uma transformação química nele, que é a dopagem, e a partir disso a gente conseguiria torná-los condutores. E o legal desse tipo de material é que a gente pode fazer essa condução apenas em um sentido, né? E o diodo é justamente isso aí. Ele conduz a corrente num único sentido. Então, ele funciona como uma via de mão única na eletricidade, dentro do circuito. Esse aqui tá Então, bom. Não, pode continuar, só vou desligar o microfone. Ah, tá. E de que forma que isso acontece? Ele é constituído por duas junções. Isso, o gato vai entrar na aula agora. Não, mamãe, não tá. Ele é constituído pela junção PN, né, de positivo e negativo. Então, nós temos aí uma parte positiva e uma parte negativa que a gente pode ver na simbologia dele aqui. A barrinha que simboliza o negativo e esse triângulozinho aqui indica a condução, para que lado está indo. E essa estrutura é a base, né, de qualquer diodo. A partir dessa estrutura, a gente trabalha com diferentes tipos de diodos, mas ele, teoricamente, serve para isso, para conduzir de um lado só dentro do circuito. Aqui tem um desenho mais ou menos, para depois os meninos que não estão assistindo a aula, eles puderem ver, que é constituída pelas duas junções, então P, a nossa parte positiva, onde a gente tem lacunas, né, que são os prótons, as cargas positivas. Vocês estão vendo meu gato? Meu gato está atrapalhando aqui a aula. Não é, a mamãe está dando aula. Então, a carga positiva e nós temos a carga negativa. E aí nós temos aqui o sentido da corrente para onde ela está indo. Aqui está representando 0,7 volts porque o diodo, ele necessita de uma tensão de trabalho dentro dele. Então, toda vez que a gente for trabalhar com diodo, a gente vai sentir uma quedazinha de tensão em cada um desse componente, né? Então, isso aí deve ser considerado, mas não impede muito no nosso circuito. E aí, para ver essa visualização, vocês estão no celular ou vocês estão no computador? Celular. Ah, celular. Se tivesse no computador, eu ia pedir vocês para entrarem nesse site do FauStage, que é um simulador. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela dele com vocês. Esse daqui. Que aquele dia que nós paramos a aula, que seria o nosso trabalho, a gente basicamente faria um trabalhinho dentro desse site aqui. Ele é um emulador online, então você pode trabalhar diversos circuitos e fazer o teste, colocar as cargas que você quiser, o valor de carga da fonte, pode trabalhar de que forma vai ser, resistores, aqui é um diodo Zener, né, que está operando aqui,
E você pode fazer diversos circuitos. Aí tem vários componentes, várias entradas, aí temos os nossos diodos, nossos transistores, tem chave, tem lâmpada, as portas lógicas estão aqui também, dá para construir. Então é bem legal para quem está treinando, né? Para quem não tem os dispositivos como Cida e Caio tem aí, mas só para a gente fazer uma simulação de como funciona. Então é só esse site aqui, digitar faustage.com/circuit. Pode jogar Faustage que já vai aparecer o link no Google e aí você já direciona para esse daqui. Então foi daí que eu tirei essas imagens e dá para a gente perceber como que está o funcionamento. Deixa eu voltar lá para o nosso. Aqui. Então, esse daqui eu tirei um print lá do circuito do emulador e eu coloquei um diodo no sentido da lâmpada e aí eu coloquei uma fonte de 12 volts, coloquei um multímetro aqui em cima, né, para medir a tensão, como que estava passando aqui em cima do diodo e a tensão em cima da lâmpada. Só aceitar aqui, Jorge, entrar. Então, saindo 12 volts da fonte aqui, quando ela passa em cima do diodo, a gente percebe que tem uma tensãozinha. Nesse caso aqui, ele está variando entre 800 milivolts, né? Então, seria 0,8. Então, essa seria uma quedazinha de tensão que teria do diodo, que é uma característica dele mesmo. E aí, o restante dessa tensão estaria indo para a nossa lâmpada, para a nossa carga aqui. Então, está chegando aqui 11,191 volts. Né, não chegaria os 12 volts completos da fonte, da carga, vai para a carga aí. E aí, naquele emulador, vocês conseguem perceber como que a corrente está caminhando. Então, para quem não teve ainda a experiência prática, o site é bem legal para poder ir treinando e ver como é que funciona a corrente, quanto que está passando de tensão, quanto que está passando de corrente aqui em cima. Se vocês clicarem em cima de qualquer componente, vocês têm os dados, as informações desse componente, corrente, tensão, o que está sendo aplicado aqui, é bem legal. Então, colocando o diodo sentido para a lâmpada, ou seja, a condução está sendo feita aqui para a lâmpada, está permitindo a passagem da corrente a partir da fonte. Se eu fizer o contrário, se eu colocar aqui, e a gente fala que esse aqui, ele é diretamente polarizado, né? Se eu colocar o contrário, inversamente polarizado, a gente percebe que ele já trava aqui. Então, nem acontece de ter a corrente passando pelo circuito, porque a partir do momento que a gente insere esse diodo aqui, que vai trabalhar com a limitação da corrente, vai bloquear a corrente, a carga aqui já nem vai passar a corrente, já não vai ter mais o estímulo da corrente para esse componente, e aí, consequentemente, não vai conseguir ligar a lâmpada. Então, que a gente percebe a diferença da condução, né, da direção da corrente a partir da ligação do diodo. Qual é o sentido, o lado que você coloca, né, a polarização que você faz dele, que permite ou não a passagem da corrente para a carga, para a lâmpada. Certo, Cida? Tá correto. É assim que vocês fazem aí também, né? Exato. O que você usa aí, o diodo, para que tipo de circuito? Todos os circuitos que nós temos aqui, diodo em tudo, TV, som, fonte, micro-ondas, todas as fontes. Bacana. Bom, então aqui a gente Tem conseguiu diodo perceber... rápido. Todos os que vocês trabalham aí têm essa queda de tensão de aproximadamente 0,7 ou tem algum que é diferente? Esse é diodo rápido, né? É diferente. Qual que é a carga dele? Você sabe ou não? Tem várias medidas, professora. A mais usada ali, qual é a carga que está no diodo rápido? Datasheet. Depois eu dou uma olhada no datasheet para dar precisão, professor. Não é certeza.
São vários tipos, a gente vai pegar o mais usado. Uhum. É. Tá, e ele é chamado de diodo rápido porque Assim, o tempo de resposta dele é mais rápido? Na realidade, a tensão, né? Mais rápido. Passa mais rápido, isso mesmo. Entendi. Bacana. Ele é bem Boa. diferente do outro. Bastante a função. A O outro estrutura, sim. tem... Não, a estrutura é praticamente a mesma, né? É. Muda o formato alguns, mas é bem difícil. A maioria é quase igual, assim, bem parecido. As letras diferenciam eles. O S é os diodo rápido e o N, esses outros é o diodo mais comum, mais usado. Boa. Então vai servir para uma prática nossa, né? Que a gente pode perceber no laboratório a diferença do tempo de resposta e trabalho dentro do circuito, Sim. né? Como é que funciona o diodo rápido e o diodo convencional. Diferentes Isso. tipos de diodo, para a gente poder analisar como que funciona a corrente e a tensão. É uma boa Isso. para quando a gente... Aquela que eu te falei do diodo Zen, que é tipo um furacão no circuito, ele é bem mais rápido e tal. Sim, é boa também. Bom, tá. Teoricamente, né, o funcionamento e as diferenças, características do diodo se dá justamente aqui na parte da condução. Então, quando a gente tiver um inversamente polarizado, a gente não vai ter a passagem da corrente aqui no sistema, no circuito. E aí, quando a gente tiver diretamente polarizado, a setinha indicando para a barrinha negativa, a gente vai ter a condução da corrente e, consequentemente, a alimentação do circuito. Então, esse aí que é principal característica, funcionamento do diodo. E a composição dele é a junção PN. Então, nós temos tanto as lacunas, que os prótons, tanto como a parte negativa, que são os elétrons percorrendo aí essa camada. Por falar em diodo Zener, né, eu trouxe aqui para a gente poder ver o funcionamento dele. Olha aí o Zener, né? O desenho dele é um pouquinho diferente, que lembra um Z, na verdade, né? A letra Z invertida Isso. aqui. Invertido. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia do Zener. Ele opera reversamente, então invertido. Então, toda vez que você vê essa simbologia aqui, você já vai perceber que é o Zener, porque é uma letra Z, e ela está invertida, ou seja, a operação dele se faz de forma invertida, reversamente. Então, enquanto que o diodo normal, o comum, o diodo rápido, os outros convencionais, eles operam numa região de condução, o Zener já opera diferente, que vai ser polarizado reversamente. Então, ele mantém, e para que serve, né? Ele mantém o valor máximo da tensão entre os terminais dele num valor constante, que é a chamada tensão do diodo Zener. Então, ele é muito utilizado para estabilizar o circuito. Ele tem essa propriedade, né? E fisicamente ele parece o diodo normal, só que ele tem uma corzinha diferente, né? Ele é meio cobrezinho, ao menos os que a gente tem no laboratório. Do circuito. Oi? Regula a tensão do circuito. Regula a tensão também. E tem algumas outras características também que pode ser utilizado, que é para amplificação também, para limitar o ganho e proteger o circuito. De repente, você está trabalhando com um circuito ali que você tem os limites de tensão. E aí, se extrapolar esse limite, se alterar demais, se oscilar demais esse limite, vai danificar o componente que você colocou no circuito. Então, ele serve para proteger, já que ele estabiliza, né? Já que ele regula a tensão, a gente consegue trabalhar com ele sendo um protetor para o circuito. Então, a gente trabalha para fontes estabilizadas, também para circuitos clipadores. Isso aí mais para frente a gente vai ver o que é um circuito clipador, mas basicamente que deixa passar o sinal sem nenhuma modificação até o final do circuito. E aí, quando chega ao final, ele passa somente a tensão que estava estipulado para passar, qual era o limite de tensão que deveria passar. Então, ele opera dentro do circuito, né, trabalhando as tensões que estão acontecendo ali, e ao final ele sai justamente com a tensão que a gente determina, né, que é a saída que a gente precisa.
mais para frente a gente vai ver como que ele funciona. E aí, como eu falei, circuitos de proteção e limitadores de ganho. A gente tem aí uma tensão que a gente precisa modular ela para ela ser constante. Então, se a gente precisa de uma tensão constante, a gente trabalha com diodo N, trabalhando aí reversamente. E aqui eu trouxe 2 exemplos dele dentro do circuito, então, para vocês, né, se assimilarem com o desenho, os meninos que assistirem a aula depois, deixa eu ver quem entrou. O pessoal que entrar depois, né, para poder identificar o circuito, como que ele trabalha dentro do circuito aqui com outros componentes. Então, aqui, ó, Cida, o que você falou da regular a tensão. Nesse momento é que ele está fazendo justamente isso, ele está regulando a tensão, né? Quando a gente coloca aqui algo na saída, a gente já vai ter uma tensão estabilizada de acordo com a junção que nós fizemos aqui com 2 diodos N. Ele trabalhou tanto com o lado negativo como o lado positivo e estabilizou a tensão que a gente precisava do circuito. Esse aqui é o exemplo típico do que você falou. Bom, diodos, nós temos LED também, é o diodo, né? E aí, em vez da corrente, é a luminescência, então ele vai emitir luz a partir do momento que ele é acionado. Falando dos funcionais, as características, as propriedades, e aí a gente entra em transistor, ou transistor, como alguns costumam chamar. Então, no caso do transistor, ele já possui 3 camadas, funciona assim, como se fossem 2 diodos juntos, né? De acordo com a junção que a gente faz. Se tiver algum microfone aberto aí, professora, está dando interferência. Eu vou desligar aqui todos. Tá, todo mundo desligou. Tá desligado. Tá, todo mundo tá desligado agora. Beleza. Bom, então o transistor é o dispositivo, também é um material semicondutor, também a gente faz a transformação química, também a gente faz a dopagem, também trabalhamos com lados, conjunções, tanto positiva como negativa, e ele é muito utilizado na construção de, na verdade, quase todos os componentes eletrônicos que a gente conhece hoje em dia, né? E os mais avançados, os outros métodos, né? Mas teve um momento que o transistor ele foi a revolução e mudou muito o sistema de circuitos que a gente trabalhava. Então, ele é principalmente construído a partir do silício ou germânio e é empregado em processo de amplificação, produção de sinal e operação de chaveamento. Ele funciona também como uma chave. Então, ele pode ser criado com 3 tipos que a gente faz e a gente fala que é o PNP ou o NPN. Então, o que é isso aí? É justamente esse daqui, que a gente tem NPN e PNP. Ou seja, se eu estiver trabalhando com um transistor NPN, eu sei que são 2 junções negativas e uma junção positiva. O que isso representa? Representa que nesse componente eu vou ter mais a presença de elétrons trabalhando aí do que a carga positiva, que seriam os prótons, que seriam as lacunas dentro do meu componente. Então, eu tenho mais elétrons livres trabalhando aqui nesse componente. Serve para uma função. O transistor PNP já é o contrário. Eu tenho mais lacunas, então eu tenho mais carga positiva e tenho uma parte negativa, uma parte de elétrons caminhando aqui no percurso dele. E aí a gente vê também pela forma com que ele é construído, que é que nós temos B, C e E. O B é a base, C é o coletor e E é o emissor. O coletor e o emissor são os nossos sinais de entrada e saída. Logo, o coletor é a nossa entrada, o emissor é a nossa saída. A base, ela é o meio de condução. Ela é quem vai permitir a passagem, né? Então, a gente vai fazer a coleta aqui no nosso coletor, e aí a base vai permitir a condução para que caminho? Para o emissor. Ou ele pode também fazer o inverso, que no caso é o PNP. Aí vocês percebem que agora a setinha está entrando.
Então, a gente está fazendo essa condução inversamente. A gente está vindo do nosso sinal aqui do emissor e está trabalhando dentro da base com o coletor. Então, ora ele emite, ora ele recebe aqui para a base a passagem da corrente. Então, ele pode trabalhar inversamente, né? A gente tem dois tipos para poder trabalhar dentro do circuito para diversas funções que a gente pode utilizar. E a estrutura dele, você também deve ter aí, né, Cida? O transistor, a maioria deles é assim. Vou pegar ali, ó, um monte que tá Tem um aqui. monte ali. Tem os mais antigos, esses aqui são os mais recentes. Mais recentes não, mas o mais utilizado, né? Mas tem uns que são a caixinha maior. Tem a caixinha maior, tem o que é de Tá vendo aluno. aí? Essa aqui. Essa assim, ó. Tá. Lá, cara. Tem que botar E Olha lá. esse é qual? Esse aqui é um BC. Deixa eu ver, acho que é BC. Aqui, que grande. Isso aí, ó. Tem muito. Lá na frente tem muito mais dele. Tem vários modelos. Tem os grandes, pequenos, transistores, de todo jeito. No laboratório também nós temos, e aí a gente consegue fazer diferentes circuitos e ver como é que eles funcionam. Para a gente trabalhar com o transistor e a partir dele a gente vai para... Um N3908 era o que. Ah, tá. Para a gente trabalhar com transistor e depois dele que vem o circuito integrado, que é o nosso próximo assunto, a gente trabalha dentro do circuito o entendimento de portas lógicas, ou seja, a gente faz algumas combinações que a gente vai chamar de circuitos combinacionais, e aí a partir disso a gente tem as nossas expressões e com ela o direcionamento dentro do circuito. Ou seja, como que vai caminhar ali dentro do circuito, para onde que vai, como que vai ser permitida a passagem ou não. E no circuito integrado, vocês podem perceber que ele é bem característico para isso, porque ele já é composto, né, é um componente que já tem dentro dela, porém, ele está estipulado, especificado para fazer uma determinada porta ou uma combinação de portas. E para isso, a gente tem que entender o que são essas portas. Aí a gente vem para as portas lógicas. Eu acredito que vocês já tenham visto no ensino médio de vocês, né, esses símbolozinhos aqui. Essa aqui é a nossa porta E, que é END. Essa é a nossa porta O. E essa é a nossa porta NO, ou NOT. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. As portas lógicas vêm da ideia da álgebra booleana, que foi desenvolvida por George Boole, um cara muito top da época dele. Depois, se vocês tiverem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre ele, a história dele é bem bacana. Ele acabou morrendo cedo, porque naquela época a gente não tinha muitos recursos para a saúde, e aí, devido a isso, ele morreu cedo por causa disso. Acho que ele pegou uma tuberculose, alguma coisa assim, e pneumonia ou tuberculose, uma das duas. E na época, a esposa dele achava que se colocasse cobertores gelados em cima da pessoa, ia ajudar a reduzir a febre e, com isso, melhorar o estado de saúde. Só que era justamente o contrário, né? Quanto mais ela colocava os cobertores gelados em cima dele, mais piorava e agravava a situação dele. Então, ele morreu muito cedo. Ele não conseguiu ver os resultados do estudo dele. Aí, anos depois, um estudante de engenharia elétrica pegou esses estudos, o livro dele, e começou a desenvolver, e daí surgiram os estudos das portas lógicas. Nós temos diversas portas lógicas, mas hoje a gente vai dar ênfase só nas principais, que é a AND, a OR e a não, a negação. A AND, se vocês observarem nesse circuito, olha o que acontece. Nós temos uma tensão, né, nós estamos aplicando uma força aqui, e aqui nós temos duas chaves
que é o sensor de presença e um interruptor. Daí vem para o resistor e vem para acendimento da lâmpada, aqui um LED representado. Aí eu pergunto para vocês, de que forma a gente consegue acender o LED? Quem responde? Vai rápido. A pergunta é de que forma? Eu não entendi a pergunta. De acordo com esse circuito aqui, de que forma o LED, a lâmpada aqui, ela vai ser acesa? Em que momento ela vai estar acesa? Quando o sensor vê alguém, né? Aí ele vai ligar o interruptor, não é isso? Exatamente. Ou seja, O sensor ele só detecta e libera o contato. Fisicamente é isso. Imagina que vocês querem colocar um sensor de presença na área de vocês, né? Então, quando vocês chegam em casa, está tudo escuro, o sensor de presença vai detectar a presença de alguém e aí ele vai fechar essa chave. Daí, ele vai direcionar para esse interruptor, que também vai fechar, e vai iluminar a sua área. Você já vai estar com a área iluminada. Então, a gente percebe que, para o LED acender, a gente precisou fechar as duas chaves, certo? Se a gente precisou fechar as duas chaves, significa que, por exemplo, se eu fechar só o interruptor, o que vai acontecer? E deixar o sensor aberto, significa que eu mexi no interruptor, porém eu não tenho a minha força aqui, a minha tensão. Se eu não tenho a minha tensão, eu não tenho a alimentação do meu circuito. Então, não adianta nada eu mexer só no interruptor. Não vai acender o LED para esse tipo de circuito. Se eu também só detectar a presença aqui e não tiver incluído, né, no meu circuito o sistema do interruptor, fazer esse chaveamento entre eles, essa combinação entre os dois, eu também não vou acender o LED, porque só a chave do meu sensor vai fechar, o interruptor não vai ser acionado, logo a minha lâmpada não vai acender. Significa que se eu fechar o sensor de presença, se ele tiver inserido aqui nesse circuito, meu interruptor, a carga aqui, a alimentação vai chegar na lâmpada, vai acender. Isso é a porta E ou a porta END, que a gente chama. Essa porta aqui, a simbologia dela é esse D, como se fosse um Dzinho. E aí nós temos duas entradas, A e B, e nós temos uma saída C. E o que isso representa? A partir das entradas e dessa saída, a gente faz o que a gente chama de tabela verdade. A tabela verdade, ela nada mais é do que uma representação aqui, algébrica, e essa representação, ela vai nos dar as condições ou as situações, que foram as situações que eu mencionei para vocês. Tanto se eu fechar só a presença, deixar o interruptor aberto, se eu fechar só o interruptor, deixar a presença aberta, se eu fechar os dois, se deixar os dois abertos. Essas condições, essas situações, elas estão expressas na minha tabela verdade. E aí, de que forma que eu faço isso? Eu tenho aqui A, B e C. A e B são as entradas. A partir da combinação de cada uma dessas entradas, eu vou ter a minha resposta C, eu vou ter a minha saída. E quando a gente está trabalhando com a álgebra booleana, a gente está trabalhando no sentido do sistema binário, ou seja, a gente trabalha agora só com 0 e 1, ligado, desligado, aceso, apagado, preto, branco, ou seja, a gente só tem dois estados, né? Então, 0 ou 1. Então, aqui a gente trabalha 0 e 1. Então, toda a nossa tabela verdade, ela é composta de zeros e uns. E de que forma que a gente faz? Eu não sei como vocês faziam no ensino médio, mas para mim sempre foi mais fácil assim. Se eu tenho duas entradas e eu estou trabalhando o sistema binário, que é duas entradas elevado a 2, que é do meu sistema binário. Então, 2 elevado a 2 igual a 4, né? 2 elevado a 2, 4.
Ou seja, eu tenho 4 situações aqui, 4 respostas, 4 momentos que podem acontecer a partir dessas duas entradas. Se eu tenho 4, eu já vou saber que a minha tabela tem 4 linhas. Então, tem 1, 2, 3, 4 linhas. E como que eu preencho? Sempre da direita para a esquerda, eu vou completando 0, 1, 0, 1, o meu primeiro. Então, aqui é o B, as entradas, né? Eu estou indo nas entradas, A e B. O B, 0, 1, 0, 1. Quando eu venho para o lado da esquerda, que eu encontro A, agora eu já vou preencher também elevado a 2. Então, agora vai ser 0, 0, 1, 1. Se tivesse mais linhas na minha tabela, seria 0, 0, 1, 1. Se eu tivesse mais uma entrada aqui do lado do A, seria elevado a 2 novamente. Então, seria multiplicado por 2. Então, em vez de ter 2 zeros, teriam 4 zeros. Então, seria 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, e por aí, repetidamente, vai acontecendo. Mais entradas, a mesma coisa, multiplica por 2 e assim vai. Então, o que a gente precisa saber é a partir das entradas, da nossa combinação de entradas, a primeira aqui, né, que está próxima à minha resposta, ela sempre vai ser 0, 1, 0, 1, e a partir disso você pode multiplicar por 2. Então, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 4 zeros, 8 zeros, 16, e por aí sucessivamente. A resposta em C vai se dar pela combinação aqui das duas entradas. E aí a gente vai analisar isso de forma racional. E aqui no circuito demonstrando também. Olha só. Aqui em A, eu estou com 0. Então, eu vou denominar o meu estado 0, vai ser chave aberta. Então, chave aberta é 0, chave fechada é 1. Chave aberta, A, 0. Aqui está 0, né? Então, minha chave está aberta. Então, meu sensor de presença agora é a minha entrada A. Está aberta, 0. B, 0. Meu interruptor é a minha entrada B, que também está 0, então está aberto. 0 e 0, vou ligar a lâmpada? Não, né? Não liga a lâmpada, porque à medida que eu coloquei a minha tensão aqui, se a minha chave está aberta, logo não vai passar a corrente, não vai passar a alimentação para o meu circuito. Então, eu não vou ter alimentação nesse circuito aqui com a chave aberta. Ou seja, resposta 0. Então, você tem entrada 0, mais uma entrada 0, resposta vai ser 0. Então, A e B, resposta 0, para quando as entradas forem 0. Lembrando que a representação do END é uma bolinha, como se fosse multiplicação, A vezes B. Vamos para a segunda situação. A continua 0, ou seja, meu sensor está aberto ainda, 0. E agora B é 1. Agora eu fecho o meu interruptor. Se eu fechar somente o interruptor, eu vou alimentar a minha lâmpada? Não, eu continuo não alimentando, porque eu fechei só esse momento aqui, mas quem permite a alimentação até o interruptor é o sensor. Então, se ele continuar aberto, eu não vou ter alimentação ainda no meu circuito. Ou seja, a resposta 0. Então, A e B, 0 e 1 é 0. Na outra situação, é o contrário. É 1 para A, então eu fecho o sensor, abro o interruptor. Fechei o sensor, veio a alimentação para o meu interruptor. Cheguei no interruptor, ele está aberto, ou seja, não vai passar a alimentação para o meu resistor, logo não vai alimentar a minha lâmpada. Então, não vou ter aqui a alimentação no meu circuito. Então, resposta 0. E qual é o único momento que eu vou acionar a lâmpada? Quando eu tiver as entradas todas 1. Então, se eu fechei o sensor, fechei o interruptor, a minha carga vem, a minha força vem aqui, corrente, a tensão, passa pelo resistor e chega na lâmpada e aciona a lâmpada. As duas entradas estavam 1, minha resposta é 1. Aí vem o macete. Porta-end, porta-e, porta-end, que vocês quiserem chamar, só vai ser 1 na resposta quando todas as entradas forem 1. Diferente disso, qualquer combinação que você faça, as respostas serão sempre 0. Tá vendo aqui? 0 e 0, 0, 0 e 1, 0,
1 e 0, 0, e somente aqui 1 e 1 é 1. Então, para você lembrar, porta END ou porta E só vai ter uma resposta com a nível lógico alto, que a gente fala, né, que é 1, que é nível lógico alto, quando forem todas as entradas também forem nível lógico alto, ou seja, quando for todo mundo 1, todas as entradas 1, saída 1. Beleza? Vamos para uma outra aqui, para começar a dar um nó na cabeça de vocês agora. Por quê? Essa aqui é a minha porta OU. A minha porta OU, ela tem um funcionamento diferente da porta END. E para isso, eu coloquei também um sistema diferente para vocês entenderem. Bom, nós temos aqui... imagine que aqui tem outra nomenclatura. Mas imagine que a gente tem aqui também a mesma entrada, A, que seria o meu sensor, a mesma entrada, interruptor. Então, A e B, e vai para alimentar o circuito. Só que agora vocês perceberam que o arranjo, ele está diferente, né? Se a gente for lembrar lá dos resistores, essa associação aqui, ela está em paralelo agora. Então, como que funciona uma associação em paralelo para passar aqui para alimentar a minha lâmpada? Vamos lá. A simbologia do OU é como se fosse esse desenho mais esticadinho aqui. Então, tem as duas entradas, tem uma saída. A, B e C. A e B são as entradas. Vou ter quantas linhas? A mesma quantidade de linhas, que são 4, porque 2 entradas elevado a 2, 2 elevado a 2, 4 linhas. Então, 4 situações, 4 momentos de resposta. E aí, eu vou dar aquela mesma forma de preenchimento. A letra que está mais próxima da resposta, 0, 1, 0, 1. E aí, a partir dela, eu multipliquei por 2, e aí ficou 0, 0, 1, 1, e por aí vai. Tá bom, até aqui tá tudo do mesmo jeito. Agora, como que vai funcionar as minhas respostas? Vamos para o circuito. Se eu tenho A, 0, eu falei para vocês que 0 era chave aberta, então tá aqui, chave aberta. B, chave aberta. Se eu tenho as duas chaves abertas, no momento que eu colocar a minha tensão de 5 volts aqui, vai passar a tensão para o outro lado do resistor e da lâmpada? Não vai, porque o chaveamento aqui ele está aberto, né, nos dois sentidos aqui, então não vai passar nenhum tipo de alimentação para o outro lado. Ou seja, a minha resposta vai ser 0, nível lógico baixo, 0. Para outra situação, eu tenho A, 0, então a minha chave aberta, está aqui aberta, e B, agora eu tenho 1, ou seja, eu vou fechar B. Quando eu fechar B e eu vir com a minha tensão aqui, com a corrente, passagem de corrente aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar aqui e aí ela vai se dividir, porque ela é paralela, né? Teoricamente, ela tem que ir para um lado e para o outro. Só que quando ela chegar aqui, esse chaveamento está aberto, então ela não tem passagem de corrente aqui. E como a corrente é inteligente o suficiente para ela perceber onde tem caminho para ela, ela vai para o outro lado. Então, quando ela chegar em B, B vai estar fechado. Então, vai estar livre para ela passar. Ela vai passar, vai chegar no resistor e vai alimentar a lâmpada. Logo, nós temos a resposta nível lógico alto. Nós temos 1 agora. E aí, acontecendo o contrário. Se eu fechar A e deixar B aberto, vai acontecer do mesmo jeito. Quando a corrente chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir. Porém, como B vai estar aberto, ela vai voltar para A. A vai estar fechado, ela vai passar e vai alimentar o circuito e vai alimentar a nossa lâmpada. Então, resposta 1, nível lógico alto. E caso a gente tenha a situação com as duas chaves fechadas, se eu fechar tanto A como fechar B, a corrente também vai passar, porque ela vai entrar nessa malha aqui, ela vai entrar tanto em A como em B, aí ela vai alimentar o circuito e vai alimentar a lâmpada, vai acender a lâmpada. Ou seja, vocês percebem que o OU, ele é totalmente contrário do END, né, do E, porque o E, a gente só tem uma situação em que nós temos a resposta 1, nível lógico alto. No caso do OU, não. Basta que uma entrada seja 1 para que a minha resposta seja 1 também. Então, basta que uma das entradas
elas têm o nível lógico alto, para a minha resposta ter o nível lógico alto também. Então, o OR funciona da forma oposta ao AND. AND, todo mundo tem que ser 1 para a resposta ser 1. O OR, basta que uma das entradas seja 1 para a gente ter resposta 1 também, tá? E aí, a terceira porta que eu queria falar para vocês hoje era a não ou not, ou alguns chamam também de barrado. A gente pega a letra da entrada, por exemplo, A aqui fala A barra ou A barrado, também vocês podem ler dessa forma, mas é a porta não ou not. A simbologia dela é esse triângulozinho com uma bolinha, quase que o diodo, né? Mas no lugar da barra é uma bolinha. E aí, ela é muito fácil, porque ela só vai negar a sua entrada. Se eu tenho entrada 0, a negação dela vai ser 1, ou seja, o contrário. Então, se eu estou trabalhando com binário, onde eu tenho só 0 e 1, o contrário de 0 é 1, o contrário de 1 é 0. Então, onde eu tenho entrada 0, ela vai ser a saída 1. Onde estiver entrada 1, ela vai ter saída 0. Simples assim. Ela só vai inverter o sinal que você está trazendo na entrada. Então, sabemos, conhecendo a AND, a E, conhecemos a O e conhecemos a NOT, a não. Ô, Andressa, Oi. eu tenho uma pergunta. Deve ser uma pergunta besta, né? Mas como eu cheguei depois, eu não sei. Você pode voltar na O lá, por favor? Aqui. Qual é o sentido de ser paralelo isso aqui? A outra eu sei que só funciona se as duas estiverem fechadas. Mas eu não entendi. Eu acho que isso aqui é conceito básico, mas eu não sei. Qual é o sentido dela ser assim paralelo na prática? Tá. Ela é paralela porque ela permite que a corrente se divida nos dois caminhos dela. Quando a gente vem aqui, ó, no AND, a corrente, ela só passa por um caminho. Ela só vai percorrer esse caminho. Então, se eu tiver algum obstáculo dentro desse caminho, ela não vai passar. Se eu abrir uma dessas chaves aqui, ela não vai passar para a minha saída. Ela não vai alimentar a lâmpada. Quando eu trabalho com o paralelo, a gente tem a corrente aqui dividida. Então, a gente tem parte da corrente de um lado e parte da corrente de outro. Porque isso possibilita, caso a gente tenha problema de um dos lados, possibilita pelo outro. Então, quando a gente foi trabalhar a lei de Ohm mesmo, a gente falou sobre isso, da passagem de corrente. Que quando ela é em série, no resistor em série, ela vai passar em todos os resistores a mesma corrente. Quando ela for em paralelo, ela se divide. Então, ela vai passar uma parte para cada um dos resistores. A mesma coisa acontece nesse circuito. Se ela tem dois caminhos para ela percorrer, ela é inteligente o suficiente para saber onde que ela vai passar sem obstáculos, sem interferência. E é esse o objetivo dos elétrons, é passar sem limitação nenhuma. Então, ele consegue perceber onde que está sendo a condução, está facilitada para ele. Se eu tenho paralelo, eu estou possibilitando mais caminhos para ele passar. Então, se eu estou possibilitando, mesmo que eu feche, que eu abra a minha chave de baixo e feche de cima, ele vai descobrir esse caminho aqui. Então, ele vai falar, olha, tem condução aqui em cima, então eu vou passar por aqui, e aí eu consigo passar para o outro lado, e fechou, consigo alimentar a lâmpada. Da mesma forma, acontece se eu deixar esse aqui aberto e fechar esse. Então, se eu fechar um dos lados e deixar um lado aberto, eu vou conseguir passar a corrente para o outro lado tranquilamente. Então, essa é a diferença básica, assim, do que é paralelo para o série. O série, a gente só tem um caminho para a corrente percorrer. Então, é mais difícil que ela alcance o final dela se a gente colocar obstáculos. Quando a gente trabalha paralelo, não. A gente dá mais caminhos, dá mais possibilidades para que ela percorra a sua condução. Eu consegui te responder? Sim, entendi. Beleza. Tem mais alguém que tem dúvida? Se não, a gente continua. Bom, então vamos continuar. Agora vai ficar um pouquinho mais complexo, só um pouquinho. Que agora a gente chega em expressões lógicas, ou que eu falei para vocês, os circuitos combinacionais.
que são justamente o que a gente trabalha no circuito integrado, né, no nosso componente, que vai ser o próximo que a gente vai estudar. Dentro dele, a gente tem alguns tipos de ligação, e às vezes a gente não usa só uma porta lógica, não vai trabalhar só com o AND, só com o OR. Dentro dele mesmo, a gente vai ter um circuito combinacional com uma saída. Só que para essa saída aqui, a gente tem que entender qual foi todo o caminho que ele percorreu. O que ele fez para poder chegar nessa saída. E aí, com isso, a gente faz a expressão lógica. Então, essa daqui, ela está um pouco complexa, porque ela tem 3 entradas, tem 3 portas aqui, para vocês fazerem a combinação, uma mais um final, para chegar na saída. Aí fala, o que é isso, professora? Eu não entendi nada. Bom, vou pegar um exemplo mais fácil. Esse aqui é um passo a passo de como você pode resolver. Primeiramente, nós temos aqui A e B, está dentro dessa porta, que é um D mais puxadinho, então é um OR. A gente está fazendo uma ligação do OR aqui, de A e B, e a simbologia do OR é um mais. Então, A mais B. Embaixo, a gente tem um C, o triângulo, a bolinha, é a simbologia da negação, né? Então, é a barra em cima do C. E aqui a gente tem mais uma porta, que é um AND, até a saída. Ou seja, eu tenho que fazer A mais B, saber qual é o resultado dessas duas entradas aqui dentro dessa porta, fazer a negação do C e a resposta dos dois, ó, está chegando nessa porta AND. Aí, por isso que a gente chama de expressão. Porque o primeiro passo é justamente esse, você identificar quais são as expressões que estão acontecendo aqui, o que você tem que resolver, e aí, a partir disso, você fazer as combinações na tabela verdade para a gente poder identificar L, quem que é a nossa saída. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é escrever a expressão que está acontecendo. Essa expressão que está acontecendo é essa porta lógica aqui, A mais B, então tem que resolver ela, coloco entre parênteses. O AND é aquela multiplicação, né? Então, vou usar A mais B, entre parênteses, vezes o C barrado. Então, essa aqui, ó, é a expressão que representa aquele meu desenho. A primeira, A mais B, entre parênteses, vezes, que é o AND, com o C barrado. Aí eu coloquei essa para vocês perceberem a diferença do parêntese, que é diferente. Se eu não colocar parêntese, eu vou fazer direto aqui. Eu posso fazer o B e o C, depois voltar e fazer o A. Então, a importância de você colocar o parêntese quando você tiver uma porta lógica. Então, a expressão está feita. A mais B vezes C barrado. Isso daqui, a gente tem que fazer agora uma tabela verdade, com essas 3 entradas e com essas expressões para a gente poder encontrar a saída. Aí, como ficaria? Ficaria desse jeito aqui. É um pouquinho trabalhoso, dá um trabalhinho só para a gente poder achar a saída. Mas funciona assim, ó. Temos aqui as entradas A, B e C. Temos as duas situações para resolver, que é A mais B e o C barrado. E depois a saída, que é a própria expressão, né? A resposta de A mais B, a resposta dessa tabela aqui, dessa coluna, com a resposta do C barrado, com a resposta dessa coluna. Então, o final é entre essa e essa, entre as expressões. Mas antes disso, a gente tem que preencher as entradas. E aí, lembra que eu falei para vocês, né? A gente sempre pega primeiro quantidade de entradas. Quantas entradas eu tenho? Tenho A, B e C. Ou seja, eu tenho 3 entradas. E aí, vou elevar esse número a 2. Então, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Então, eu sei que eu vou ter, na minha tabela verdade, 9 linhas. Então, foi o que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou uma, comeu uma aqui. 9. São 9 linhas aqui. E, a partir disso, a gente vai fazer a combinação, primeiro, começando em C, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até o final. Depois, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E aí, multiplico por 2 novamente. Então, 4 zeros, 4, 1. 4 zeros, 4, 1. Ok.
Aí, aqui, agora, a gente faz a expressão A mais B, qual que é a resposta, e o C barrado. Primeiro, A mais B. A mais B é a mesma coisa de A ou B. Então, qual é o momento que A ou B eu vou ter a resposta 1? Aí a gente lembra que o ou é sempre quando a gente tiver pelo menos uma entrada for 1. Então, nessas duas colunas aqui que eu estou analisando, onde eu tenho 1 em uma delas, eu já preencho com 1. Então, vai ficar 1 aqui até o final, já fica 1. Então, beleza. Então, aqui nas duas iniciais foram 0, coloquei 0, e todas as outras tinham uma das entradas 1 e ficou 1. O C barrado, ele só vai barrar a minha entrada. Então, onde for 0, vai ser 1. Onde for 1, vai ser 0. Então, ficou 0. Aí foi para 1, 1 foi para 0, e aí, sucessivamente, até o final. Depois, é a minha resposta, que é, agora o AND, que é aquele que é o E, né? Ou seja, as duas entradas têm que ser 1, para que a minha saída tenha 1. Então, dentro dessas colunas aqui, que eu já fiz, a minha expressãozinha de A mais B e o C barrado, onde que eu tenho as duas entradas 1? Então, nesse momento aqui tem 1, eu coloquei 1, aqui e aqui. Então, eu tenho 3 respostas que vão satisfazer a minha situação de nível lógico alto. Então, eu poderia responder que as linhas aqui 3, 5, 7, elas representam a nossa resposta, nosso L aqui, ó. Esse L, ou seja, quanto que vale o L? Quais são as respostas que me trazem o L com nível lógico alto? Seriam nas situações, essas daqui que eu apontei com a seta, onde for um 1. Então, seriam 3 respostas, 3 tipos de saída, onde eu tenho nível lógico alto para essa condição aqui dessa minha expressão. É complicado, dá um trabalhinho, mas a partir do momento que você vai exercitando, você consegue trabalhar melhor. Eu coloquei para vocês fazerem esses dois resultados, esses dois exemplos aqui. Tem A, B e C nos dois sentidos, e aí tem diferentes combinações. Aqui, primeiro, é um A ou B, depois disso, você nega esse valor, e aí faz um AND, né? Multiplica com o C e faz a resposta. Aqui embaixo é o A e B, com C, que está um ou. Então, a resposta dessa, ou o C barrado. Então, se vocês conseguirem, não sei se vocês estão com o caderno agora, para vocês fazerem essas duas aqui, pelo menos a expressão. Como ficaria a expressão sem fazer a tabela verdade? Vou dar um tempo para vocês fazerem aí e eu vou fazer aqui na minha lousazinha. Se alguém conseguir fazer a expressão, me avisa que conseguiu. Ô, Andressa, Oi. eu coloquei assim, na primeira, A vezes B igual a C, e na segunda eu coloquei A mais B igual a C barrado. Tá, vamos voltar aqui. Você colocou A vezes B? É. Só que esse aqui é o ou, então é o mais. A mais então B. colocou ao contrário. Então colocou ao contrário. Isso. O A mais B. Aí depois você fez como? Igual C? É.
E esse daqui, você esqueceu dele? Isso que eu entendi. Tipo, você tem que fazer A mais B igual a C. Eu não entendi essa Uhum. Esse parte foi uma aqui. pegadinha. Esse foi uma pegadinha. Porque olha o que acontece. No caso, a resposta daria C, porque, tipo assim, como o A mais B tá barrado, só sobra o C, que tá livre. Tá, mas mesmo o A mais B barrado, ele vai dar uma saída aqui. A saída ela tem que ser considerada junto com o C, Ah, entendi. Mas entendeu? então, Mas foi mais ou menos isso que você falou. É o A mais B barrado, porque essa simbologia aqui está representando que vai barrar. Vai barrar o quê? Tudo que entendi. vem antes dele. Então, se vem antes dele, o que vem antes dele? O A mais B. Então, o A mais B vai ficar barrado, entendeu? Todo mundo aqui em cima vai ser A mais B barrado. Então, ficaria entre parênteses A mais B e a barra em cima do parêntese todo. Aqui é o end, então a multiplicação vezes C. Então ficaria. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Ver se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. O A mais B, ou seja, um ou entre A e B, barrado, que é aquela simbologia, vezes, que é o meu end, C. A expressão toda ficaria essa. A mais B barrado vezes C. Aí eu vou voltar aqui nela, que é essa daqui, ó. A mais B barrado vezes C. Entendeu? Então, a saída se dá nisso aqui. A mais B barrado vezes C. Pensando nessa lógica, como que ficaria a letra B? A letra B vai ser A vezes B mais C barrado. Isso mesmo. Professor, eu acho que, tipo assim, até eu conseguir decorar as portas lógicas, tipo, o AND, e, enfim, aí vai ser um pouco complicado mesmo. Porque no caso vocês precisam identificar a simbologia. Depois que Isso. vocês pegam a simbologia, fica um pouco mais fácil de vocês trabalharem. Então, aqui, como mesmo eu coloquei três portas já dá uma conta um pouco maior, uma tabela verdade maior. Já dá um trabalhinho para fazer que dá essa daqui. E teve uma coisa que eu falei que foi ao contrário. Quando eu tenho as entradas, eu vou fazer o 2, é o 2 que fica na base e o expoente é o número de entradas. Agora que eu percebi, por isso que são 8, não tem como ser 9 mesmo. São tudo na base binária. Então, é o 2 que fica a base. Então, seria Se 2 for binário, elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. 8 saídas, né? 8 respostas. Se eu tivesse 4 entradas, seria 2 elevado a 4, que daria 16. Aí seria a lista aqui, as minhas respostas baseadas nisso. Então, a gente só trabalha 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Então, o que eu tinha falado anteriormente estava inverso, eu inverti. Mas as ideias de como a gente chega numa coisinha tipo essa aqui, vocês conseguiram perceber? sim. Sim, dá para perceber. Só que é um pouco confuso no início. É confuso porque dá esse trabalhinho aqui. E eu ainda não consegui mexer com nenhuma parte de cálculo facilitando essa parte online. Eu não consigo. Eu preciso de um quadro grande para poder trabalhar uma tabela dessa aqui mesmo. Eu preciso de um quadro grande para poder fazer de 1 em 1, entendeu? Essa minha lousa aqui. Emprestado. Vocês querem tentar fazer um desse aí? Rapaz, eu não tô assim, não. Mas você entendeu a lógica, Vou né? negar. Isso aí deve ter algum aplicativo que você joga lá e já te dá pronto. Pode ter certeza. Pelo amor de Deus. Com certeza. Um emulador na hora da prova para poder trazer os cálculos, tá pronto. Maldade com vocês, porque na verdade, queria que vocês só entendessem o processo
de uma combinação, né, de um circuito combinacional, de como que ele é feito. E aí, a ideia de como se calcula, como que é feita essa estrutura, que é a partir de uma lógica, tem uma lógica por isso aí, atrás disso aí. Aí, eu vou fazer o spoiler agora, que vocês Deu não para vão entender bem. Tá. Vocês não vão precisar Andressa, calcular. Oi. só te interromper rapidinho. Deu para entender bem. Agora, uma coisa aqui um pouco fora de contexto, mas eu fico pensando como é que você vai fazer depois que as aulas voltarem, porque, pelo que eu estou vendo aqui, só tem eu e mais 3, não é isso? Aí, quando as aulas voltarem, pelo jeito, você vai ter que ensinar isso aqui tudo de novo, né? Uhum. Como é que vocês vão fazer? Não faço ideia. Rapaz, na verdade, ela não é obrigada a fazer isso tudo de novo, não. Mas aí eles vão aprender na prática. Isso Ainda tem essa A aí. galera vai aprender na prática. Levando para o laboratório e a gente vendo isso na prática, fica mais fácil da gente entender. E aí, quando a gente estiver no laboratório, não vai ficar uma coisa de tipo assim, eu vou ter que usar 3 horas para poder explicar o que é uma porta lógica para os alunos. Porque ali na prática a gente já vai ver o resultado, e aí a partir do resultado a gente vai relembrar, olha esse contexto aqui, olha aquela teoria que a gente estava estudando de portas lógicas. Então a gente vai fazer um apanhado mais geral. O bom de vocês estarem acompanhando é que vocês estão pegando toda a parte teórica. Então, vocês não vão ter dificuldade quando vocês forem para o laboratório. Então, essa parte aí de falar assim, peraí, como é que você chegou nesse resultado? Ou o que está acontecendo dentro do circuito? Vocês não vão ter essa dificuldade. Vocês vão para lá, vocês só vão obter os resultados agora. Só que o pessoal que não está acompanhando as aulas vai ter dificuldade. E aí, eu não sei como a gente vai fazer. Andressa, Pode falar. assim, na avaliação que você for fazer sobre portas lógicas, você vai passar tipo um circuito assim ou vai ser na prática? Não, eu ia falar, antes da pergunta do Rafa, eu ia falar, por isso que eu ia falar, que eu ia dar um spoiler. Portas lógicas, eu não vou cobrar de vocês toda essa estrutura aqui, ó, de resposta, de qual seria e tal. Eu queria que vocês só entendessem como que funciona, porque o próximo conteúdo é circuito combinacional. E aí, circuito integrado, é a próxima aula. E aí, eu queria que só vocês entendessem como que é feita a estrutura dentro dele. Portas lógicas e esses cálculos aqui, vocês só vão fazer no próximo semestre, que vai ser em eletrônica digital. Eletrônica digital já começa com portas lógicas. E aí, vai mais complexas. Não é só essas 3, não. Tem algumas portas lógicas que são um pouco mais complexas. E aí, depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma olhada, assistam um vídeo sobre e tal. Mas tem outras portas que também são fundamentais, são importantes dentro do circuito. E aí, eletrônica digital, a gente já começa com portas lógicas. Aí eu só dei uma base assim, de como funciona, mas eu não vou cobrar isso de vocês em prova, não. Graças a Deus, então. Vai ser mais teórico, é só o conhecimento, né, dos componentes. Queria só que vocês pudessem ver como que funciona a estrutura, as características, para que serve. Se vocês olharem para um componente no laboratório, vocês vão identificar, isso aqui é um diodo, isso aqui é um transistor, isso aqui é um resistor. Era só a eletrônica básica, é só para a gente fazer isso mesmo, para a gente identificar os componentes mais básicos que a gente usa na eletrônica. Então, seria mais ou menos isso. Tá? De hoje, o início, eu falei aqui, para quem chegou depois, eu falei do diodo, o que era o diodo, que ele também é um material semicondutor, né? Ele tem 2 terminais aqui, e aí ele faz a condução da corrente apenas numa parte, no sentido, e a setinha indicando para essa barrinha aqui, então a condução seria da seta para o negativo. Ele é formado por uma junção PN, que tem a parte positiva e negativa, onde a parte positiva são lacunas que os prótons causam, e o N é elétrons que ficam percorrendo a camada. E aí eu fiz também isso aqui, que é o site, se vocês depois quiserem dar uma olhada, é o Faustate, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele para vocês de novo, para vocês verem aqui qual que é.
Acho que eu Ô, André, fechei. só uma pergunta aqui. Aquela atividade que você passou, que a gente te enviou de novo, tipo assim, você vai corrigir? Como é que funciona aquilo? Você fala dessa última, da avaliação de 10 questões? Daquela. Você falou sobre circuitos lá, Que vocês você passou online identificaram, lá. que vocês identificaram circuitos. Aham, Sim, a gente pode fazer a isso. correção. Eu não trouxe a correção para hoje, porque tem pessoas ainda que não fizeram e me pediram um prazo maior para poder fazer. Aí por isso que eu não quis trazer a correção para hoje. Mas a gente pode corrigir na próxima Não aula, a gente já não? começa corrigindo, Beleza, então. tá? Uhum. Beleza. Michael lá vale ponto? Como é que é? Vale. Aquela ali já vale 16 pontos. Já vai, Nossa. já vai substituir a nossa avaliação 2. 2 é avaliação 2, se eu não me engano. Em questão de trabalho, só quando voltar às aulas que você vai conseguir fazer, né? Tipo, trabalho. O trabalho eu acho que é mais prático, né? A parte prática, que também teria uma pontuação na nossa matéria, a gente vai fazer quando voltar. Então, tudo que eu estou podendo adiantar da teoria, eu estou adiantando agora nesse período. Então, toda a pontuação também com a parte teórica, eu estou adiantando agora. Então, a gente tivemos algumas atividades, né, que nós fizemos das aulas anteriores, que eu estou contabilizando também, e a avaliação mesmo de 16 pontos, foi essa que eu passei da semana passada. Na verdade, foram duas. Ah, A primeira foi aquela que eu tinha feito um link, mas a maioria das pessoas não conseguiram responder, e que aí eu mandei para vocês e vocês não. responderam para mim. A primeira, que foi Eu não sobre tô legião. sabendo dessa, não. Ô, Andressa, Diga. semana passada eu não assisti aula porque eu fui pra Minas, meu avô tava internado. Aí não deu pra avisar. Tá, não, tranquilo. Mas ele tá bem já? Já tá. Só um susto. Tá bom. Ó, a gente vai fazer assim. Vocês que estão atrasados, eu sugiro que vocês peguem todos os links. Eu posso fazer isso. Posso reunir aqui todos os links que eu já dei e de atividade, posso mandar para vocês no grupo, né? O PDF das atividades e mando para vocês. Aí vocês podem conferir o que vocês já fizeram, o que falta. Aí vocês podem acompanhar por isso. Se vocês tiverem alguma dúvida dos conteúdos que eu passei, vocês vão ter os links das aulas que nós fizemos, as aulas anteriores. Aí vocês vão ver os conteúdos que eu abordei, que foram lei de Ohm, resistores, capacitores, depois material semicondutor, os componentes de um circuito e hoje diodos e transistores. Caso vocês tenham dúvida dentro desses componentes aí, dentro desses conteúdos, vocês podem me chamar e a gente conversa sobre isso. Tem as atividades também que vocês podem fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me mandar. E eu acho que se vocês puderem, a partir de agora, acompanhar as aulas, a gente tem toda segunda e terça, a gente está aqui. Então, não demora tanto, começa às 7h10, 7h15, e vai até mais ou menos assim, 8h30, 8h40, dependendo do conteúdo, vai um pouquinho, mas acho que nunca passou de 9 horas, não. Né, Cida? Já passou? Não, Anderson, nunca passou, Só uma não. vez que a gente ficou conversando. é bom você mandar mesmo, porque eu mesmo preciso ficar em dia, né? Pra quando voltar não ter aquele montão de coisa para fazer. O problema para quem vai estar deixando isso aí para a última hora, ou porque não tem internet, essas coisas, é que quando voltar vai estar acumulado, né? E aí eu não sei como que vai ser a questão de calendário, de como vai entregar. Na verdade, eu não sei de nada ainda como vai funcionar. Mas que vocês puderem adiantar e fazer em casa. E agora, como eu falei para vocês, eu adiantei toda a parte teórica, então vocês não vão ter dificuldade, porque não tem muito cálculo. Isso em eletrônica básica, né? Em eletricidade já tem um pouquinho. Na semana passada a gente fez os cálculos, Cida e Caio fizeram, mandaram muito bem os cálculos. Amanhã a gente tem mais uma conversinha sobre isso, e amanhã a gente vai falar sobre corrente contínua e corrente alternada, então vai ser importante também.
tá? Para quem não tem muita, assim, similaridade com os componentes eletrônicos, tem esse site aqui, ó, vocês estão vendo aí? Eu falei dele no início da aula também. Ele é um simulador de circuitos. Vocês podem montar vários circuitos aqui e ver como que funciona a corrente, tensão, se você montou errado, se teve passagem da corrente. Então, vocês conseguem fazer vários, ó. Tem resistor, tem capacitor, tem tudo que a gente trabalha. Diodos aqui, ó, diodos N, transistor, diferentes tipos de transistores. Tem Qual é o diferentes nome componentes. desse site mesmo? Esse aqui, ó, fallstage.com. Eu vou mandar lá Tem no algum grupo. aplicativo? Não, ele funciona, ele é um site, um link mesmo. Você entra, você faz online aqui. Ah, Não precisa baixar nada, não. beleza. Eu só não tentei ainda fazer no celular. Eu não sei se o celular dá para fazer bacaninha, mas o computador é tranquilo. Você entra pelo link e faz o circuito que você quer acompanhar. E aí você tem diferentes resultados, corrente, tensão, em cima de cada um componente, você consegue analisar. Então, para quem ainda não teve nada, não foi para laboratório nenhum, não sabe como que funciona, é legal pegar os circuitos mais simples, pega um resistor, dois resistores, um capacitor, coloca uma lâmpada, faz esse aí das portas lógicas, do sensor e do interruptor, coloca em série e vê se liga, coloca em paralelo, coloca a chavezinha, abre e fecha a chave. É bem interessante para a gente poder simular e ver o que está acontecendo. Só para a gente poder ficar mais familiarizado com esses componentezinhos. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não. Eu tô de boa. Eu vou depois assistir umas videoaulas sobre portas lógicas para começar a decorar, né, os nomes. Vai ter mais aula, Andressa? De outra matéria? Hoje não. Hoje é só isso aí. Vai ter amanhã. Amanhã tá um pouquinho mais puxado, que tem eletricidade é um pouco mais complexo, né? Tem alguns cálculos mais pega mais um pouquinho. Então amanhã a gente vai ter um pouco mais de aula. Beleza, então. Beleza. Essa aula de hoje já acabou? Como é que é? Vai passar mais alguma coisa? Não, a gente acaba aqui. Vocês não querem fazer a impressão booleana lá daquele que eu passei para vocês? Então, Eu quero é comer agora. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou sair também. Tchau, tchau. Até amanhã. Esqueci. Tchau, Breno. Ah, você vai mandar as atividades que tá Tchau, faltando? Cida. Tipo, Eu vou parar aqui agora e vou fazer um apanhado de tudo que eu passei, de atividade, de links para vocês, e aí eu vou mandar no grupo. Acabou? beleza, então. É isso que eu queria saber. Obrigadão. Valeu. Tá, beleza. Cida, Valeu, acabou valeu. por hoje só, viu? Amanhã, você traz seu cabelo, que a gente vai continuar nossos cálculos, nossas ideias aí. Ah, joia. Aqui, ó. Bom, Boa noite, Cida. Amanhã Aí, pode contar comigo. tá bom. Que é isso aí, Cida? Potenciômetro. Potenciômetro. Isso. E outro. Já manda aqui também. Esse aqui é potenciômetro também. Tô conseguindo ver direito. É aquele de liga, desliga. Esse aí já é um CI, né? Esse é a chave. Você tá chato. Esse é o potenciômetro. Ah, beleza. Uhum. Circuito integrado, você tem aí também? Tem. Esse aí é o quê? Só tô vendo. STK. Hã? É um STK de saída de áudio. Ah, tá. Nossa, legal. Circuito Várias. integrado. Circuito integrado STK. Boa. Quantas portas? 16? Esse aqui tem, acho que é 16. 20. Ixi. Pô. Bacana isso aí. Esse é legal. Ela é assim, ó. Um lado sai o áudio. E esse é o capacitorzão.
Tá vazio. A bundinha dele, fada. Esse aí não assusta, não. Não, esse não, mas só o de